Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que pusestes à prova os que dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do teu nome sofrestes, mas não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esse é um texto que nós lemos no livro de Apocalipse, carta à igreja de Éfeso, capítulo 2. Eu estava nesta manhã orando e veio ao meu coração uma pergunta que se tornou um tanto incômoda. Eu confesso que fiquei um pouco preocupado. Silenciosamente, sutilmente, essa pergunta veio a mim, questionando-me se aquele que um dia entregou seu coração logo no início dos anos 90 se deparasse comigo e com o testemunho de vida que eu tenho dado, tanto subjetivamente como coletivamente, o que ele pensaria de mim? Logo quando nós começamos com o coração cheio de fervor, totalmente entronizado na graça e na misericórdia de Deus. E com o passar do tempo, parece que as coisas vão se desvanecendo, as frustrações, as decepções, a lida diária vai aos poucos nos corrompendo. Não que eu esteja em um pecado ou coisa assim, claro que ninguém é perfeito, mas em relação ao início de como eu era, eu sei que eu deixo muito a desejar. Na singeleza, na sinceridade e no verdadeiro amor que emanava de forma tão sincera. Isso não é diferente com muitos, inclusive até muitos líderes. Haja vista que quantos que comigo se converteram, muitos se desviaram, outros estão aí vivendo apenas de fachada. Pior é quando aqueles que estão vivendo uma vida condenável, uma vida réproba. A igreja também não é muito diferente. Parece que eu estou sendo um tanto saudosista, mas a igreja hoje tem vivido, a igreja contemporânea,
num ativismo tão grande, em sua maioria, mas com tão pouca comunhão com Deus. Tem um texto no livro de Isaías, no capítulo, eu tenho uma mania de trocar nome, mas é Isaías, capítulo 64. Quando eu não troco o nome, eu troco o capítulo, mesmo sabendo onde que está o endereço, como diz o outro. Mas em Isaías 64, Jesus Cristo, tá vendo? Jesus Cristo em Isaías 64. Mas em Isaías 64, a voz do Espírito Santo, se bem que Jesus é sempre eterno, mas em Isaías 64, a voz do Espírito chega com um alerta e um clamor que fluiu dos lábios de Isaías, quando ele disse: ó, se fendesses os céus e descesse, se os montes tremessem diante da tua face, assim como o fogo quando inflama os gravetos e faz ferver as águas, desce para fazer notório o teu nome aos teus adversários. Quão profundo é e quão atual é esse clamor, num ativismo tão grande, onde se usam técnicas e mais técnicas para encher igrejas vazias de unção. É isso que é o meu grande temor, porque com certeza quando eu converti, me parece que eu não lembro o nome dele, se é Ricardo Reinhard Reimburg, não vem ao caso, acho que é isso, Reinhard Reimburg. Ele veio a esta nação para uma campanha, digamos assim, de avivamento. E o slogan é: a verdadeira mudança começa no seu coração. Por isso a preocupação, porque é tão fácil dizer sobre a igreja, sobre muitos que faziam parte do meu convívio. E aqui mesmo nesse texto, pode-se muito bem entender quando testifica-se que muitos que se dizem apóstolos, mas não são e são mentirosos, sejam aqueles conhecidíssimos que angariaram bens e bens materiais, extorquindo da igreja, com campanhas completamente heréticas, seja aqueles que... Tem um amigo meu que ele é apóstolo, não sei quem consagrou ele como apóstolo. O que me chama a atenção, eu não queria nem entrar no mérito dessa questão, que quando nós lemos as Sagradas Escrituras, assim que depois da morte de Judas, eles se reuniram, os apóstolos, e foram categóricos, afirmando que teria que ser um que tinha conhecido o próprio Cristo, que fazia parte da comunhão. Quer dizer que existe um adendo aí que é imprescindível, ou seja, que tenha convivido com Cristo. Há que se dizer, mas Paulo não conviveu com Cristo. Paulo literalmente, como diz o velho ditado, caiu do cavalo, fariseu de fariseus, instruído aos pés de Gamaliel, ao deparar-se com a grande luz, uma voz dizendo: por que me persegue? Eu acho que nenhum desses aí ouviu essa voz de Deus ou caiu do cavalo, e ainda que tivesse acontecido assim, Paulo caiu do cavalo, meu Deus do céu, bom, bem, não vem ao caso, mas ainda que eles tivessem visto a Cristo, eu só validaria um apostolado destes se estes, por exemplo, se destinassem a colocar a sua vida em risco, indo para a Coreia do Norte, para países que perseguem o Evangelho de forma assustadora, Irã, Iraque, seja lá onde for. A grande realidade é muito fácil ser ordenado pastor. Eu mesmo poderia dar uma loucura aqui, me tornar um pastor e dizer que foi Deus que me revelou. Arrumava mais uns 4 ou 5 loucos e, enfim, a questão também não é essa. A questão que me chama a atenção aqui é justamente da contemporaneidade de uma igreja tão distante, principalmente aqui neste nosso país, nessa nossa nação. Uma igreja cheia de metodologias, de um lado o liberalismo, onde
Tudo é válido, tudo é permitido, e esse livro aqui não passa apenas de um subterfúgio, onde existe crente para tudo enquanto é gosto, igreja para tudo enquanto é crente e crente para tudo enquanto é gosto. Não se fala mais sobre o arrependimento. Não se deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. O caminho já não é tão estreito. Como nós podemos ler nos evangelhos, Mateus capítulo 7, que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que nos leva ao caminho da perdição. Mas hoje é muito válido, volto a repetir, as metodologias, esse famigerado pragmatismo, onde o fim justificam os meios que estão sendo usados. Eu sempre falo que o fim justifica os meios que estão sendo usados, quando os meios que estão sendo usados não deturpam o princípio. O princípio é este, é basilar, é imprescindível, a inerrante Sagradas Escrituras. Eu admiro muito quando uma igreja tem normas e criam normas, desde que não deturpe, que não fomente o humanismo, porque esse é um outro que tem gangrenado a sã doutrina, onde o homem torna-se o centro e Deus fica como um hipotético subterfúgio. E assim vamos vivendo, cheios de engano, juntando-se a isto o relativismo, onde verdades paralelas, onde um fala uma coisa, outro fala outra, e a tradição, muitas vezes, nós criticamos muito o catolicismo por causa das tradições. Mas, infelizmente, nossas igrejas têm vivido de tradições. É a tradição da água que veio do Rio Jordão, naquele famigerado pragmatismo. É a tradição de campanhas heterodoxas, enfim. Esse é o relativismo. A regra de fé é este livro que está aqui. Mas, infelizmente, quantos sermãos não tem nada a ver, não passam de questões egocêntricas, humanistas, promovendo o antropocentrismo da igreja. Que Deus tenha misericórdia. Então, por que estou falando isso? Porque eu tenho clamado a Deus diuturnamente. Que trabalhe meu coração, que reaviva em mim a chama, para que eu possa, pelo menos, fazer o que é a minha parte. Porque, com certeza, eu lembro-me também de quando me converti, o meu professor de escola bíblica falava algo tão profundo, tão simples. Ele dizia que ele estava fazendo o muro dele. E o muro dele, ele preocupava em fazer o muro dele nivelado no prumo e no esquadro. As paredes da igreja dele. Que quanto outro fizesse o muro que não fosse igual ao muro dele, bastaria olhar que o muro dele estaria no prumo, nivelado e no esquadro. Eu guardei isso no meu coração, esse propósito verdadeiro de fazer as colunas do meu chamado no prumo, nivelado, no esquadro. Não importando se o da direita está inventando modas. E para concluir também, no fim, antes de começar esse vídeo, eu refletia sobre tanta metodologia. Eu me lembrei de um livro que foi bastante, eu comecei a ler até a metade, chamado A Cabana. Depois assisti até o filme, eu não consegui ler muito o livro. Questionado porque fomentava, o escritor era universalista, enfim. E tinha, me parece que o Espírito Santo era uma mulher, me parece que Deus era uma negra, algo assim. A questão não é essa. Mas, ironicamente, eu fiz, e paradoxalmente, eu chego a dizer paradoxalmente, porque, com certeza, os meus ideais que venho nutrindo ao longo desses meus anos é completamente contraditório aos ideais de A Cabana. Mas eu gostaria de, paradoxalmente, ver-me a igreja como uma casa simples,
onde há um pai, uma mãe e um irmão, onde um rei que, ainda que vivesse nababescamente, pudesse adentrar nessa simples casa aconchegante, que protegia do calor, como também protegia do frio durante a noite. E com uma comida simples, mas com um sabor inigualável. O Evangelho é isso, a igreja é isso. É uma casa simples, uma comida simples, sem muitas inovações e invenções humanistas, antropocêntricas, pragmáticas, heréticas.